Olá, boa tarde, boa terça-feira para você. Está começando mais uma edição do Telejornal NT Sul, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu tempo. Vamos passar os próximos momentos juntos por aqui para trocar informações, para ficarmos bem informados sobre os principais fatos do nosso dia a dia. E a gente vai explicar hoje a ampliação do programa Farmácia Popular. Em todo o Brasil, atualmente, cerca de 31 mil farmácias estão credenciadas dentro do programa Farmácia Popular, que a partir de agora oferece 41 medicamentos, inclusive fraldas geriátricas, com 100% de gratuidade. O governo federal, inclusive, abriu neste momento inscrições para que novas farmácias privadas possam aderir a este projeto para que a rede de cobertura e de atendimento à população possa ser ampliada. Prefeitura e Cacisk reúnem empreendedores para falar de formas para reduzir burocracias por meio da chamada Rede Sim. Antes de eu dar o alvará, tu tem que sair daqui e 3 portas à direita, na Secretaria X, e pedir uma certidão. E aí tu tem que sair daqui, andar 4 quadras e ir lá na outra secretaria pedir uma certidão. Às vezes eu tenho que, dentro da própria prefeitura, circular em vários órgãos para obter aquela documentação para levar lá naquela outra secretaria. Ora, mas não é a mesma prefeitura? No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre a volta às aulas, a alegria das crianças e o papel dos professores para a sociedade. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Conforme levantamento, cerca de 17% dos brasileiros consomem álcool de forma abusiva. E boa parte de quem bebe além da conta acredita ser um consumidor moderado. Nós vamos falar sobre isso ao vivo hoje com a psicóloga Lisiane Omerich. E eu quero convidar você que está em casa a fazer o NT Sul junto comigo. Tem notícia para contar? O que acontece onde você está? Manda pra gente, manda no WhatsApp. O número é esse que já está na telinha, 51997697129. Esse é um espaço muito importante do Telejornal NT Sul, espaço de interatividade para a comunidade ter vez e voz por aqui. Então vá participando e fazendo o NT Sul junto comigo. As lives já estão ao vivo também, no Facebook e no YouTube. Você pode comentar por lá também. O NT Sul desta terça está no ar. A burocracia, as dificuldades e o ir e vir entre órgãos e setores necessários para a abertura e legalização de um empreendimento muitas vezes induz a desistência e estimula a informalidade. A convite da Cacisk e Prefeitura, ontem à tarde aconteceu a interiorização da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul para tirar dúvidas e divulgar a plataforma da Rede Sim, que reúne em um único sistema todos os personagens, todos os processos necessários para desburocratizar e agilizar processos de formalização e registros de empreendimentos. A tarde de segunda-feira reuniu no auditório da Sicredi empreendedores e os profissionais e personagens que em algum momento do processo de registro e legalização de empresas e negócios terão de ser acionados e procurados. O workshop Tudo Fácil Empresas, realizado em conjunto pela Prefeitura de Cachoeira do Sul e a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços, trouxe o diretor da Rede Sim, Silvio Ramão, para aproximar a Junta Comercial, Industrial e de Serviços do seu público-alvo e, assim, disponibilizar ferramentas que agilizem e simplifiquem a jornada ao encontro da personalidade jurídica, o CNPJ, que envolve muito ir e vir e também muita burocracia. A apresentação, detalhamento e acessos da Rede Sim foi o grande foco da atividade. A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, Rede Sim, é a plataforma que reúne todos os órgãos e personagens necessários para a abertura e legalização de um empreendimento. Não acontece com vocês, de vocês chegarem numa prefeitura e pedir, eu quero o meu alvará, o meu licenciamento. Aí ele diz assim, antes de eu dar o alvará, tu tem que sair daqui e 3 portas à direita, na Secretaria X, e pedir uma certidão. E aí tu tem que sair daqui, andar 4 quadras, e ir lá na outra secretaria pedir uma certidão.
Às vezes eu tenho que, dentro da própria prefeitura, circular em vários órgãos para obter aquela documentação para levar lá naquela outra secretaria. Ora, mas não é a mesma prefeitura? O que eu preciso para licenciar uma loja de roupa no centro da cidade? Primeiro, preciso saber que é uma loja de roupa. Preciso saber quem são os sócios, quem são administradores, qual é o CNPJ. Todas as informações já foram recolhidas no registro. Então, se nós fornecemos essa informação para as prefeituras, para esse caso que eu estou dizendo para vocês, a prefeitura não precisa pedir nada no licenciamento. Então, num caso como esse, se eu chegasse na prefeitura e pedisse, eu quero licenciar minha loja de roupa, a prefeitura diria para vocês, eu sei, porque eu já vi que você está aqui e o seu licenciamento já está aqui. E isso é uma quebra de paradigma. E talvez seja a grande diferença da Rede Sim. Se a prefeitura já recebeu todas as informações do empreendimento e esse normativo legal impede que a prefeitura peça coisas que já foram recebidas, no mais das vezes, né, o empreendedor não precisa buscar a prefeitura para iniciar o seu licenciamento. Então a gente muda a regra nesse ponto. O secretário André Bessoff, do Desenvolvimento Econômico e Turismo, vê benefícios e vantagens na divulgação e uso de todas as ferramentas da Rede Sim. Beneficia muito o ambiente de negócio, porque vai ser um processo muito mais rápido, mais célere. O empreendedor vai perceber que não terá toda aquela demora, toda aquela morosidade que está acostumado com o poder público ao tentar encaminhar a sua abertura da empresa. Também vai tirar muitas das pessoas que estão na informalidade, que já são empreendedores, já empreendem, mas acredito que por alguma razão é difícil se formalizar pela questão da burocracia. Então, esse é um ponto que a gente acredita muito, que trabalhando, levando a informação, vai melhorar o ambiente de negócio, vai trazer que alguns empreendedores que estão na informalidade eles consigam se regularizar. Isso aí é bom para todo mundo, é bom para a prefeitura, é bom para os empreendedores, é bom para toda a comunidade. Então a plataforma Sim, ela vem para trazer essa transparência, né, para trazer acesso ao empreendedor a tudo aquilo que tange, né, na questão de empreendedorismo. Então nós entendemos como extremamente oportuno e um passo extremamente importante para trazer transparência e agilidade para a vida do empreendedor. Hoje, quando vai se instalar uma nova empresa, às vezes a informação está em diversas secretarias e a plataforma vem para unificar tudo isso e principalmente podemos visualizar aonde tem o problema. Por exemplo, a gente sabe que às vezes tem incertidão lá na saúde, na questão de certidão de zoneamento, também questão de meio ambiente, e hoje a gente fica muito refém, e isso acaba até impedindo a formalização de muitas pessoas estarem na informalidade ainda. Então a plataforma ela vem para unificar e principalmente, né, tentar agilizar esse prazo e enxergar onde pode estar tendo algum tipo de problema. Eu acho que a gente vai ganhar muito tempo, muita transparência, que é extremamente importante. Acredito que muitos vão sair da informalidade, porque às vezes o excesso de burocracia acaba impedindo, né, as pessoas de buscarem a formalização. Então a comunicação, a transparência, a informação vai trazer as pessoas para a formalização e quem já está buscando empreender vai encontrar agilidade. E a gente muda de assunto agora para falar sobre o trânsito aqui em Cachoeira do Sul, mais especificamente no cruzamento das ruas Leopoldo Souza e Marcílio Dias, na esquina do ginásio Chulipa. A alteração que estava prevista para ontem foi adiada em razão da chuva. Portanto, você que dirige por essa região, fique atento. A partir de hoje, a preferencial passa a ser a rua Marcílio Dias. Essa é uma das alterações que o setor de trânsito está implementando para melhorar a organização do fluxo de veículos e pedestres e também reduzir os acidentes em cruzamentos perigosos. Para orientar os motoristas, o setor garante que vai ser feita uma nova pintura na rua e providenciada alterações das placas de trânsito. Já está em vigor a gratuidade geral de todos os medicamentos de uso contínuo do programa Farmácia Popular do governo federal. Fraldas geriátricas também entram nesse pacote. Em todo o Brasil, atualmente, cerca de 31 mil farmácias estão credenciadas dentro do programa Farmácia Popular, que a partir de agora oferece 41 medicamentos, inclusive fraldas geriátricas, com 100% de gratuidade. O governo federal, inclusive, abriu neste momento inscrições para que novas farmácias privadas possam aderir a este projeto para que a rede de cobertura e de atendimento à população possa ser ampliada. Os medicamentos do programa atendem 12 indicações: diabetes, asma, hipertensão, osteoporose, colesterol alto, rinite, doença de Parkinson, glaucoma,
diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, anticoncepcionais, fraldas geriátricas e absorventes higiênicos para beneficiários do CadÚnico inscritas no programa Dignidade Menstrual. O programa, que existe há 21 anos, já foi restrito a beneficiários do Bolsa Família. Teve lista de medicamentos de uso contínuo com preços mais baixos e, aos poucos, ampliou a disponibilidade de indicações. Até 13 de fevereiro deste ano, as regras vigentes liberavam acesso aos 41 medicamentos da lista a todos os usuários do SUS, com coparticipação em apenas 2 itens: fraldas geriátricas e o medicamento para diabetes dapaglifosina, ou Forxiga. A partir de agora, todos são 100% gratuitos a qualquer pessoa que tenha em mãos documento de identidade com foto e número de CPF e receita médica do SUS ou de médicos ou planos particulares. Bom, agora entrou as medicações, né, para diabetes, que era o Forxiga, que era um medicamento que tinha uma coparticipação do contribuinte, né, de R$80. Esse medicamento passa para gratuidade. Anteriormente, só as pessoas cadastradas no cadastro único que tinham essa gratuidade, agora passa para toda a população. Esse medicamento ele tem uma restrição de idade, somente pessoas acima de 65 anos que têm direito a essa retirada pelo governo, pela Farmácia Popular do Brasil, com essa isenção, com a gratuidade. Os demais abaixo de 65 anos precisam comprar, normalmente na farmácia esse produto, não entra pela Farmácia Popular. Outro item que entrou agora, que tem uma grande procura, são as fraldas geriátricas, que pode ser disponibilizado 4 trocas por dia, por um período de 10 dias. Esses também entram na gratuidade agora, que anteriormente era só para as pessoas do cadastro único. O Paulo calcula que em torno de 50% das pessoas que acessam o programa são polimedicados, que usam entre 3 e 5 tipos de medicamentos. Retirada dos medicamentos, a pessoa precisa vir o titular com uma receita médica. Essa receituário médico ele tem uma validade de 180 dias, que normalmente a gente fala 6 meses. Esse receituário precisa, no caso das fraldas, ter o CID informando o motivo pelo qual aquela pessoa precisa fazer uso. Acima de 50 anos não precisa ter o CID para retirada das fraldas. E o Forxiga, acima de 65 anos, é só a apresentação do receituário com o documento de identificação do paciente. Tem que ser o titular da receita? Quando o titular não tem condições de vir retirar essa medicação, existe um modelo de procuração só para a Farmácia Popular que a gente fornece na nossa loja, que vai registrar no tabelionato e daí retira com essa procuração. Documento do paciente, a receita médica, o documento da pessoa autorizada e mais a procuração registrada no cartório. A lista dos medicamentos e todas as informações sobre o programa estão disponíveis no site do Governo Federal. Boa notícia, né? Gente, a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul aprovou na sessão de ontem, em regime de urgência, 2 projetos de lei enviados pela Prefeitura para a contratação de 48 profissionais. Desses, 23 vão ser para a Secretaria de Saúde, para garantir a estrutura básica para o funcionamento do CAPS Infanto-Juvenil e também da rede de atenção psicossocial. Os outros 25 profissionais vão atuar na Secretaria de Educação, nos cargos de monitores escolares. Mais informações sobre as contratações serão divulgadas nos editais, que devem ser publicados pela Prefeitura nos próximos dias. E os deputados estaduais do Rio Grande do Sul votam hoje um novo piso para o magistério gaúcho. O projeto do governador Eduardo Leite reajusta em 6,27% o salário dos professores da rede estadual de ensino. Mas a proposta enfrenta protestos de educadores. O Centro dos Professores do Estado quer pagamento integral do piso para aposentados com ou sem paridade, valorização salarial imediata para funcionárias e funcionários da escola, pagamento do adicional de penosidade, realização de concurso público e nomeação de aprovados, soluções imediatas para o colapso do IP Saúde e reestruturação das escolas. Com a reposição, o vencimento base dos professores da rede estadual de ensino, 40 horas, de nível A1,
passa a ser de R$ 4.867,79. O mais alto, de nível F6, será de R$ 8.516,17. E no quadro Opinião de hoje, Francisco Bastos aborda o papel do professor e da escola para a sociedade. Existe um momento no calendário anual em que nós sentimos com muita intensidade a questão civilizatória com a volta das aulas. E essas escolas são verdadeiros centros para o processo de ensino-aprendizagem, mas também para o cultivo de tantas outras coisas positivas para diferentes idades e que buscam, ao fim e ao cabo, construir uma sociedade melhor. As escolas não importam o seu tamanho, a sua localização. Elas são sempre, em todos os lugares, o local apropriado para este convívio entre crianças, jovens e também professores, funcionários, direções e assim por diante. Nós temos, sem dúvida nenhuma, uma figura central nesse processo, que é insubstituível, que é a figura do professor. Professor ou professora. Eles têm a característica fundamental de serem pessoas, de estarem vivas, não máquinas, inertes. E ali eles vão desenvolvendo todo esse processo de acolhimento, de troca de informações e fazendo com que aquele grupo de meninas e meninas, à medida que o tempo vai passando, vão se transformando, vão conhecendo outras realidades e vão fazendo, assim, a construção também de seus sonhos. Logicamente, sem menosprezar determinados reveses, como é normal na vida. Passam por ali várias gerações e essas gerações vão dando aquilo que se chama a construção de uma sociedade, que, a partir disso, ela pode ser melhor ou pior. Foco o meu comentário de hoje nessas situações positivas, nesses aspectos positivos, sem desconhecer toda uma realidade que se reveste, infelizmente, por falta de priorização com a educação. E isto tem levado, naturalmente, a muitas dificuldades. Não desconheço e não fico menos indignado com isso. Mas preferi, para este comentário, levantar essas outras coisas que ainda existem, essas coisas boas, e que a gente identifica nesse vai e vem de crianças e adolescentes com as suas mochilas, dos prédios escolares que passaram um tempo durante as férias inertes e que ganham vida novamente com a chegada desses alunos, enfim, de toda a comunidade escolar. Procurei fazer com que esse nosso diálogo aqui semanal, no dia de hoje, ele fosse visto sob essas situações mais ricas, mais bonitas, até mesmo a certo ponto pueris, mas que têm um significado muito grande na vida de todos. Afinal de contas, a escola, ali, aquele espaço todo, ele permite o convívio entre os diferentes, o respeito aos diferentes, a cultura da paz, o desenvolvimento de habilidades e assim por diante vai dando a dimensão do que existe além do portão da escola ou dos muros, que é a sociedade, que é o mundo. Então, eu preferi olhar com atenção os sorrisos próprios de jovens e crianças circulando pelas nossas cidades, preferi ouvir o grito, a algazarra das brincadeiras dos intervalos quando se passa próximo de uma escola e enaltecer e agradecer os professores e funcionários das escolas que estão ali firmes, apesar das dificuldades, recebendo os alunos e impondo, através do carinho, através do conhecimento, através da atenção, àqueles alunos um novo mundo, uma nova expectativa de vida. Então, a todos, a gente espera um ano letivo com muitos
muitos resultados favoráveis e que a educação, a partir de então, ela possa ter verdadeiramente o cuidado e a atenção merecida. Feliz ano letivo para todos. E agora está na hora da sua participação no nosso primeiro bloco de interatividade aqui na telinha da TV Novo Tempo, do Telejornal NT Sul. O WhatsApp está à sua disposição para você contar a sua notícia, a sua informação e também para comentar as reportagens que estão no ar. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos conversar ao vivo aqui no estúdio com a psicóloga Lisiane Omerich, porque hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, uma doença que termina afetando tantas famílias, gera tantos problemas na nossa sociedade, como a gente anunciou aqui na abertura do jornal. A gente tem em torno de 17% da população lutando com essa questão, então é um assunto importante, a gente precisa falar sobre alcoolismo. Tem uma pergunta sobre isso, ou quem sabe uma história, você também enfrentou essa luta, conseguiu vencer de alguma maneira? Manda pra gente, manda mensagem no WhatsApp 51997697129. Se tiver uma pergunta, mande também. Caso você queira preservar a sua identidade, pode fazer isso também, é importante a gente aproveitar esse momento para tirar dúvidas aqui com a Lisiane, tá bom? Vamos pra tela, recadinhos aqui da audiência. Olha aí, ó, Francisco Bastos, que acabou de trazer a sua opinião, enviou uma bela imagem aqui pra gente também. Num canto da nossa Praça José Bonifácio, aos primeiros raios de sol da manhã de domingo, divido com os amigos esta beleza da natureza. Muito bom, Francisco, obrigado pela foto, obrigado pelas palavras aí. Francisco sempre muito ativo na sociedade e também percebendo aquilo que há de bom, de bonito na nossa cidade, né, Francisco? Obrigado aí pela mensagem. Quem mais? Mais recadinhos aqui. Diego Peixoto Tati. A Prefeitura de Cachoeira do Sul está tomando providências sobre a rua João Pedro Prussiano, no bairro Noêmia. A emenda foi destinada em 2020. Mas o conserto se arrasta até agora. Queremos resposta, diz aqui o Diego. Obrigado, Diego, pela tua participação. Aí estão, acho que são os paviesses, né? Aquelas pedrinhas que são necessárias, mas outros materiais estão faltando e a manutenção está lá aguardando, né? Quem mais? Mais recados? Thales Schmidt está participando com a gente aqui também. Minha filha Esther, laçando, aqui no bairro Ponte Verde. Muito bom. Obrigado, Thales, pela participação. E tá aí a Esther, né? Tradição, cultura aqui do estado do Rio Grande do Sul. Essa mensagem já veio ontem pra gente aqui. Obrigado, Thales. Um abraço para ti aí, pra Esther, para todo o pessoal aí também. Tem mais uma... aqui, ó, temos ainda mais uma participação aqui nesse bloco, é o Kleber Silva. Olha o estado dessa ponte, gente. Já fomos várias vezes até a prefeitura para falar sobre a ponte que está caindo na rua José Weber, no bairro Ponte Verde. Aqui é uma rua sem saída e moramos no final dela, então não tem outro caminho. Crianças utilizam para ir à escola, mas já está ficando impossível passar. Temos mais uma foto aqui dessa ponte. Olha o estado que está aí, gente. Não precisa ser muito especialista para saber que essa ponte vai cair, né? Então é importante que a Secretaria de Obras dê uma atenção. Eu sei que tem muito trabalho, muitas atividades, mas precisa fazer a manutenção. Então a gente está num período em que as chuvas estão retomando, vindo em grande volume, a estrutura está precária e é importante que essa manutenção seja providenciada urgentemente. Não vai tanta madeira, nem tanto tempo assim. Importante essa atenção, né, Kleber? Obrigado pela tua participação com a gente. Nossa equipe está encaminhando já para a Secretaria de Obras aqui de Cachoeira. Daqui a pouquinho, mais recados da nossa audiência. E a seguir tem a previsão do tempo. E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Conforme levantamento, cerca de 17% dos brasileiros consomem álcool de forma abusiva. E boa parte de quem bebe além da conta acredita ser um consumidor moderado. Nós vamos falar sobre isso ao vivo hoje com a psicóloga Lisiane Omerich. Nós voltamos já já. Meio-dia e 29, já estamos de volta ao vivo aqui na Novo Tempo. Ótimo dia para você, obrigado pela companhia com a gente nesta hora de pausa para o almoço. Espero que você esteja bem. Bom, e a gente sempre volta do nosso intervalo aqui falando um pouquinho sobre o tempo. Vamos ver agora imagens da nossa câmera ao vivo, centro da cidade de Cachoeira do Sul.
O sol voltando a aparecer depois de dias chuvosos por aqui, inclusive de volume expressivo, né? Hoje temos ainda algumas nuvens predominando no Rio Grande do Sul, mas já com boas aberturas de sol. Mas não dá para se empolgar muito não, né? Nos próximos dias a gente ainda pode ter pancadas de chuva, o sol pode voltar a aparecer também de uma forma forte, vai ter aí uma variação bastante considerável. É importante ficar bem atento nesse sentido, né? Verão, calor, muita umidade, a gente pode ter temporais. Detalhes agora então na previsão. Terça-feira em Cachoeira do Sul, o dia tem sol entre nuvens. Algumas centrais de meteorologia ainda apontam alguma chance mínima de chuva. Temperatura mínima 21 graus, máxima 32. Quarta-feira, tendência de sol entre nuvens com uma pequena possibilidade de chuva. Mínima 17 graus e máxima 32. Quinta-feira também vai ter sol entre nuvens, porém com uma temperatura bem mais alta. A chance um pouco maior de chuva. Mínima 21 graus e máxima 34. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Muitas nuvens permanecem sobre o estado gaúcho nesta terça-feira, embora o sol até apareça em meio à nebulosidade em diferentes cidades. Grande parte do estado registra ainda momentos de céu nublado e encoberto. Persiste a chance de chuva em pontos do norte e do nordeste gaúcho, especialmente na Serra e em áreas próximas da divisa com Santa Catarina. Um ar mais frio ingressa pelo sul e traz um dia de marcas agradáveis na maior parte dos municípios. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 30. Na região norte, em Passo Fundo, 26. Em Santa Maria, na região central, 27. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 25 graus. Máxima também de 25 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. Mais recadinhos da nossa audiência agora na nossa tela, me acompanhe. Está participando com a gente aqui a Isabel Silva, de Cachoeira do Sul. Essa é a situação da Avenida Brasil, no bairro Marina, em frente à pracinha do módulo da Brigada. Toda vez que chove, é a mesma coisa. A água invade os pátios e ninguém nunca se responsabiliza por isso. Dá pra gente ver que tem um problema aí de drenagem, né? Nesse sistema que deveria absorver essa água da chuva, uma canalização entupida, provavelmente, né? Importante que a Secretaria de Obras faça aí também uma verificação nesse local, porque não pode. Você imagina, toda vez que chove, essa água toda vai escoando, para aí nesse local, termina entrando para dentro dos pátios das famílias. Então, algo que tem que ser resolvido, né? Obrigado, Isabel, pela tua participação. Mais recados aqui, Leni Rogia. Moro há 30 anos na rua Joaquim Gomes Pereira e fico apavorada com a altura das árvores no canteiro central. Já entrei em contato com a prefeitura, mas nada de definitivo aconteceu. Nos vendavais, a queda dessas árvores destrói casas e estabelecimentos, sem contar os fios da RGE que são prejudicados. É de fato um risco. A gente viu ontem uma árvore de grande porte que caiu aqui no centro de Cachoeira do Sul, na Feira Livre, causou um estrago bastante grande, então é importante também que haja um monitoramento dessas árvores que têm um porte maior, para saber se elas estão saudáveis, se não estão, porque em havendo alguma anomalia ali, alguma doença, é importante que elas sejam retiradas de uma forma preventiva, porque a gente sabe que as tempestades têm uma tendência cada vez maior de acontecer, então é importante que haja um trabalho preventivo, né? É importante esse alerta que a Leni nos traz aqui. Obrigado, Leni, pela participação. Mais recadinhos, Claudenir Rosa, de Santa Cruz do Sul. Hoje moro em Santa Cruz do Sul, mas assisto vocês todos os dias. Abraços para os amigos de Cachoeira. Obrigado, Claudemir. Grande abraço para ti e para os amigos que também nos acompanham em Santa Cruz do Sul. Mais participações, William Barreto, na rua Alcibiades de Freitas Ribeiro, bairro Promorar, o bueiro está entupido há cerca de 4 meses. Já fiz um pedido de manutenção na Câmara, mas ainda não sei quando será resolvido. O esgoto é perigoso e o mau cheiro piora nos dias quentes e com vento. E ele manda um vídeo aí, né, dessa água toda aí, né, desse esgoto que termina correndo sobre a rua. Importante também que haja manutenção. Obrigado, William, pela tua participação. Já destaco que daqui a pouquinho a gente tem a Lisiane Womrich ao vivo aqui no estúdio. Nós vamos falar de alcoolismo. Se você tiver uma pergunta sobre este tema, um relato para fazer, vá mandando para participar do nosso bate-papo.
E a gente fala agora sobre algo importantíssimo para a vida, que é uma boa noite de sono. Dormir é necessário e muito importante, mas para garantia de bem-estar e saúde, tem que ser um sono de qualidade. Um soninho tranquilo, profundo, quem não aprecia? E mesmo sabendo, muitas vezes a gente não se dá conta que dormir bem é o combustível para o bom desempenho do nosso corpo, da nossa mente. Enquanto dormimos, muitas coisas acontecem no nosso corpo. Substâncias e hormônios são produzidos e ativados naturalmente, apenas com o corpo em repouso. E entre tantos benefícios, dormir bem reduz o estresse, aumenta a imunidade, melhora o raciocínio, rejuvenesce a pele, controla o apetite e melhora o humor, entre tantos outros bônus. Mas para garantir uma boa noite de sono, não basta fechar os olhos. É importante cuidar alguns detalhes. Pesquisas e estudos apontam que devemos dormir em torno de 8 horas por dia. 1/3 de nossa vida passamos dormindo, em repouso. Divida sua idade por 3 e terá a média de quanto você já dormiu até agora. E os grandes responsáveis pela qualidade do sono da gente seguramente são o travesseiro e um bom colchão. Nessa loja, que trabalha somente com colchões, travesseiros e acessórios, a Bruna, que é a consultora, diz que boa parte dos clientes já tem uma certa consciência de que estão adquirindo um acessório auxiliar de bem-estar. A gente começa a investigar o cliente, que tipo de colchão que ele já tem na sua casa, né? E daí a gente pergunta para ele se ele prefere de molas, que é um colchão mais macio, ou um colchão de espumas, que já é mais firme, né? E o próprio cliente já vai nos dizendo se ele tem algum problema, se ele tem alguma dor, algum problema de coluna, que os nossos colchões aqui são todos ortopédicos, né? Então a gente já vai indicar o melhor colchão para esse cliente. Então por isso a gente já pesquisa peso, altura do cliente para ver a densidade correta para o cliente, para ele escolher realmente um colchão que vai ser útil para ele naquele momento, né? E a gente também salienta na hora da venda, né, que é importante tu ter uma noite de sono bem dormida, né, para te passar pelas 5 fases do sono, né? Porque na verdade o que a maioria não sabe é que 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Se tu viver em média 70 anos, 20 anos tu vai passar dormindo. Então tu tem que dar uma importância pro teu sono, tu tem que dar uma importância, te dar esse conforto de ter um colchão de qualidade para te dormir bem, né? E mesmo quando um bom colchão e travesseiro não garantem aquele repouso adequado, o ideal é revisar alguns hábitos e rotinas pessoais. A forma mais tranquila, a forma mais fácil, né, é fazer um diário do sono, né, onde a pessoa pode escrever num caderno ali a hora que ela vai dormir, né? Se ela tem algum despertar noturno, se ela acorda, às vezes tem pessoas que acordam para comer durante a noite, ou se demorou para retornar ao sono, né? Para ver se a gente consegue estabelecer um padrão. Diante desse padrão, que é uma forma fácil, né, de fazer, reconhecer, daí a gente vai estabelecer algumas estratégias para promover, aí, no caso, a higiene do sono, né? O que é higiene do sono? É simplesmente a gente tentar restaurar essa função natural de adormecer, de descansar, né? Que é, por exemplo, a gente respeitar a questão da diminuição das luzes, né, no período próximo ali de deitar para dormir, né? Por exemplo, 2 horas diminuir ali a quantidade das telas, não diminuiria ali a assistir televisão, né? Evitar ver notícias muito preocupantes, que às vezes em jornais, né? Ou coisas que hiperestimulam o cérebro, né? Que também a questão da alimentação, né? Não fazer alimentações muito pesadas durante a noite, né? Isso pode prejudicar o sono. Então a pessoa vai aprendendo a se preparar para dormir. E isso é o primeiro passo para a gente conseguir uma boa qualidade de sono. Uma coisa que a gente vê bastante nos dias de hoje é a alteração do sono nas crianças e adolescentes por causa do uso de telas. É extremamente comum, né, crianças e adolescentes ficarem jogando, né, jogando, que é uma atividade hiperestimulatória, né, e vai passar aí meia-noite, 1 hora, né, às vezes os pais não conseguem controlar. Isso vai criando desde cedo uma certa alteração dessa rotina e que tende a piorar durante a vida adulta
trazendo aí os prejuízos que a gente sabe que a falta de sono, prejuízos podem acontecer. Bom, e nós vamos falar agora sobre alcoolismo. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. E eu estou recebendo aqui no estúdio nossa comentarista, psicóloga aqui do telejornal NT Sul, Lisiane Omrich. Lise, muito obrigado pela presença com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. E um prazer te receber para a gente falar desse assunto, que é um assunto bastante sério, né? A gente tem números que são bastante impressionantes. O brasileiro, de forma geral, ele tem o hábito de beber mais do que em outros países, né? Já tem esse consumo acima da média. E existem alguns dados que demonstram que parte da população tem esse hábito, consome bastante, mas raramente a pessoa admite, ou pelo menos leva muito tempo. Então, eu queria começar contextualizando contigo, Lisiane, o que é o alcoolismo, em que momento ele se caracteriza como doença, como é que funciona esse processo? Então, o alcoolismo ou transtorno do uso de álcool, ele é caracterizado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença crônica e multifatorial, né? Não significa que a pessoa que beba álcool, ela seja alcoolista, ela seja alcoólatra, né? Nós estamos falando da doença do alcoolismo. A porta de entrada hoje do alcoolismo, a gente tem muito presente na figura do jovem, né? A juventude hoje, por o álcool ser uma droga lícita e ele estar muito disponível, né, em todos os lugares hoje, existe a proibição de tu comprar a bebida alcoólica menor de 18 anos, mas não tem a proibição de menor de 18 anos beber o álcool, sim, né? Então, essa porta de entrada, que é o jovem, ela fala muito hoje sobre o problema de alcoolismo, porque cada vez mais cedo as pessoas estão consumindo o álcool e isso vai sendo trabalhado dentro do corpo, né? Então, o alcoolismo, ele pode ser genético, né? A pessoa pode ter uma tendência ao vício e em algum momento da sua vida ela desenvolver esse vício. Ela pode vir do ambiente, né? Por exemplo, se tu vem de uma família de alcoolistas que bebem muito, que tem pessoas alcoólatras ali, tu tem dois caminhos: ou tu te torna alcoólatra que nem eles, ou tu repudia a bebida, né? Por ter acompanhado durante a tua vida todo o processo que o álcool traz dentro de uma família, né? Violência doméstica, uma série de problemas que a gente tem com álcool dentro de uma família. Ela pode ser por questões psicossociais, né? A pessoa, por exemplo, ela é muito ansiosa e ela passa a beber porque ela se sente mais segura, mais confortável, mais empoderada, mais solta, né? E aquilo ali vai perdendo um pouco o controle. Ela pode ser por fatores hereditários, enfim. Existe pela facilidade que a pessoa tem de usar o álcool e como esse corpo também trabalha a questão do álcool. Tem corpos que são mais frágeis para o álcool e eles então desenvolvem o alcoolismo de uma forma mais acelerada do que outras pessoas que têm uma tolerância muito maior ao uso do álcool, né? Inclusive, antes da gente continuar aqui a nossa conversa, gostaria de destacar para você que está nos acompanhando, se tiver uma história relacionada a isso que você queira compartilhar, pode mandar para a gente no WhatsApp ou uma pergunta para a Lisiane. Vamos aproveitar aqui esse momento para tirar dúvidas. E, enquanto isso, vamos colocar aqui na tela alguns números que a gente tem aqui do Brasil, do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, Observatório de Saúde Pública. O consumo de álcool no Brasil é superior à média mundial, como eu mencionei aqui na abertura. 17% dos brasileiros consomem álcool de forma abusiva, como a Lisiane já explicou, isso necessariamente não significa que a pessoa seja um alcoolista, um alcoólatra, né? Mas consomem aqui, em tese, vamos dizer assim, mais do que deveriam, 17%. 75% dos consumidores abusivos acreditam que são consumidores moderados. E aí eu te pergunto, Lisiane, como é que funciona isso nas famílias? Que ali, às vezes, está aquela gênese do conflito, que a família está vendo que a pessoa bebe demais, gera conflitos, termina tendo uma série de problemas para ela própria. E aí, como lidar com isso? 17% dos brasileiros consomem álcool de forma abusiva. Quando é que é de forma abusiva? Quando tu passa a depender do álcool para fazer coisas básicas da tua vida. Aí tu está abusando, ou quando o álcool tira a tua capacidade de equilíbrio e de raciocínio, né? Então tu está abusando do álcool. Muito certo que 75% dos consumidores abusivos acreditam que são consumidores moderados. A pessoa que consome o álcool em demasia, ela tem uma dificuldade muito grande de entender que
uso de álcool está em demasia. Sempre para ela o errado é o outro, mas eu sei me controlar. Eu paro quando eu quiser. Eu não faço uso abusivo, eu não sou alcoólatra. E tu tá enxergando que ele é alcoólatra, né? Tu tá vendo que ele é alcoólatra. Então isso provoca dentro das famílias aquilo que eu te disse antes, a violência doméstica, o desacerto, o desequilíbrio, a desestabilidade familiar. Porque como que tu vai pegar uma pessoa e levar de arrasto para um lugar? Ela não vai, ela não aceita, ela não admite. Aí entra as brigas de família, né? Entra normalmente entre pais e filhos, né? Os pais se preocupam com os filhos, estão vendo que os filhos estão exagerando, mas é muito difícil de tu trabalhar essa equação. E eu até te digo por quê? Porque o portador de alcoolismo, ele só vai se dar conta que ele é alcoólatra quando realmente ele ficar com algum transtorno que vá colocar ele no hospital, que vá fazer com que ele sinta no corpo, na parte clínica ou mental dele, este alcoolismo. Então aí ele consegue ter um insight e ele para pensar, será que eu estou abusando do álcool? E ele tem que ter esse insight. Para o alcoolista, não adianta eu dizer para ele que ele está bebendo muito. Ele tem que perceber. É ele que precisa perceber. E ele demora muito para perceber, porque para ele é prazeroso, né? Ele criou um hábito dentro daquilo ali. Por exemplo, ele trabalha, ele sai do trabalho, ele vai sentar num barzinho, vai fazer um happy hour, ele vai beber. Ou ele chega em casa, troca de roupa, pega a cervejinha dele, vai beber. Tem rotina e gatilhos. Uma rotina. Aquilo faz parte de uma rotina. Então, como que o que colocar na cabeça dele para ele entender que essa rotina que para ele é prazerosa, porque o álcool ele tem um lado que leva ao prazer, ele tem um lado, claro, né, que solta a pessoa, mas é tudo um lado aparente, não é um lado verdadeiro, porque ele ataca coração, ele ataca as veias, ele pode dar AVC, ele pode dar cirrose, pode dar doenças no pâncreas, né? Ele tem uma série de doenças que o álcool traz, cerebrais, amnésias alcoólicas, a própria depressão, a própria ansiedade. Então, fazer ele entender, Daniel, é muito difícil. É bem difícil. Então, ele só efetivamente entende quando ele não tem mais saída, quando ele chegou no ápice, ou quando a mulher deixou ele por causa do álcool, ou os filhos não querem mais saber dele por causa do álcool. Então, ele deixa chegar no limite da destruição. Ele não consegue parar antes. A gente tem notado, assim, muito que por mais que tu trabalhe o álcool, e o alcoolismo está acontecendo cada vez mais cedo, isso é muito preocupante. Por mais que tu trabalhe o álcool, o sucesso ainda é pequeno. É muito pequeno. Essa margem de 75%, ela é super verdadeira, muito verdadeira. Tu trabalha com a outra diferença, com 25%. Agora, 75% é bem complicado mesmo, não tenha dúvida. Ok. Bom, eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui uma outra tela em que a gente tem aqui um material dos Alcoólicos Anônimos. Uhum. Tem ali 12 passos ou 12 atitudes, dentre as quais, conforme esse formulário que eles aplicam, se a pessoa se enquadrar em 4 delas, já precisa ter uma certa atenção, né? E aí, depois da gente falar disso, eu gostaria, Elise, que você trouxesse para a gente canais, caminhos hoje, para quem depende da saúde pública, para buscar tratamento, acompanhamento, que eu acho que isso é o essencial, né? Tranquilo. A gente precisa ter um convencimento de cuidar disso, de cuidar dos nossos familiares, de cuidar de nós mesmos, mas também de conhecer os caminhos quando isso acontece. São 12, eu vou ler rapidinho aqui. Então, diz aqui esse material dos Alcoólicos Anônimos. Já tentou parar de beber por 1 semana ou mais sem conseguir atingir o seu objetivo? Segundo, ressente-se com os conselhos dos outros que tentam fazê-lo parar de beber, que era o que a Liz também estava colocando agora há pouco aqui, que a pessoa demora para se convencer, né? Terceiro, já tentou controlar sua tendência de beber demais, trocando uma bebida alcoólica por outra? Quarto, vamos aqui para a próxima tela. Tomou algum trago pela manhã nos últimos 12 meses? Inveja as pessoas que podem beber sem criar problemas? 6. Seu problema de bebida vem se tornando cada vez mais sério nos últimos 12 meses? Vamos adiante aqui. A bebida já criou problemas no seu lar? 8º. Nas reuniões sociais onde as bebidas são limitadas, você tenta conseguir doses extras? 9. Apesar de prova em contrário, você continua afirmando que bebe quando quer, para quando quer? Vamos aqui para outra tela. Faltou ao serviço durante os últimos 12 meses por causa da bebida? 11. Já experimentou alguma vez
apagamento durante uma bebedeira. E a última, já pensou alguma vez que poderia aproveitar muito mais a vida se não bebesse? Então, são 12 tópicos aqui. Diz aqui esse levantamento, ou pelo menos esse teste, que se a pessoa tiver aí 4, é um ponto de atenção. Não sei se você concorda. Com certeza. Inclusive, todos os 12 passos são muito proveitosos, né? E a Organização Mundial da Saúde também coloca que se tu tiver pelo menos uma amnésia alcoólica, se tu teve algum problema de saúde referente ao álcool, tu já tem que buscar uma ajuda, que tu pode ser um alcoólatra em desenvolvimento, né? Então, perfeito esses 12 passos, né? A gente sabe que com o alcoolismo tu tem que trabalhar com um dia de cada vez, que é o princípio dos alcoólicos anônimos, né? Tu não pode criar nenhum plano a longo prazo que não vai ser cumprido. Esse prazo tem que ser no máximo de um dia mesmo, né? Porque é difícil. É um dos vícios mais difíceis que tem junto com a droga, porque ele parte do teu desejo, ele parte da tua boca, da tua entrada via oral, que é uma parte de desejo que tu está aplacando naquele momento. Então é muito difícil de tu estabelecer um comprometimento maior. Um dia já tá de bom tamanho. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A gente tem uma mensagem aqui, Liz, e vamos colocar aqui na nossa tela, falando sobre tratamento, né? Uma mensagem anônima que diz assim: o único remédio para o alcoólatra é a terapia de grupo. Nada mais pode resolver o problema. Agradeço a pessoa que mandou aqui, provavelmente vivenciando ou tendo vivenciado essa situação na família. Sim, a terapia de grupo e os alcoólicos anônimos não deixa de ser uma terapia de grupo, né? Ela é extremamente importante porque ali tu tem pessoas que estão na mesma situação, é como um feixe de galhos que fica difícil de tu quebrar. Um galinho tu quebra, um feixe de galhos fica mais difícil de tu quebrar. Então, cada um está se ajudando ali dentro. Mas a gente também precisa, muitas vezes, de medicamento, né? De um acompanhamento psiquiátrico, precisa, às vezes, de um acompanhamento clínico, porque o álcool não ataca apenas o cérebro, mas ele ataca o corpo físico também. A terapia em grupo, perfeito, às vezes precisa também da terapia individual. Então, talvez na experiência dessa pessoa, o que tenha resolvido é a terapia em grupo. Mas tem outras terapias que a gente também pode tentar, né? Que às vezes pode dar certo para uma pessoa, não dá certo para outra, mas a gente precisa tentar essas terapias. Liz, qual que é o caminho hoje? Vamos pensar a estrutura do SUS. Uma pessoa que tem na família esse drama do alcoolismo, ela própria se reconhece, entende que precisa de um tratamento. Qual que é a porta de entrada? Procura a UPA, Unidade Básica de Saúde, por onde ingressar? Então, assim, quando tu tem um alcoolista, um alcoólatra, que ele teve, por exemplo, um surto, né? Tu tem que chamar o SAMU e levar ele para o hospital. Essa é a primeira coisa que tu faz. Tu não pega um surtado pelo braço, bota no carro e leva para o hospital para ser medicado. Não, tu tem que chamar o SAMU leva, se for caso de internação, o hospital já interna, num primeiro tratamento de choque. Né? Como eu te disse, muitas vezes o alcoolista ele tem que começar o processo de parada dele a partir de um gatilho de uma doença. Se for uma doença, né, ele vai procurar o primeiro lugar. Se ele tiver, por exemplo, uma dor insuportável de estômago ou de fígado, ele pode estar com uma cirrose. Então, a porta de entrada dele é a atenção básica, que se achar necessário, né, encaminha para um serviço especializado. Então, clinicamente falando, essa é a porta de entrada via SUS. Ou tu vai na emergência da UPA ou do hospital, se for o caso, ou tu vai no postinho, se for o caso, o postinho então leva para um especialista. Esse especialista vai dizer: olha, fulano, tu tá com cirrose, se tu continuar bebendo, tu vai morrer, né? Vou te tratar, mas tu não pode mais beber. Né? E nós temos o CAPS Álcool e Drogas, né, que é o serviço da Rede de Atenção Psicossocial do SUS, que atende as pessoas que são alcoolistas, né? Mas aí tem uma particularidade no CAPS, tu tem que querer ir ao CAPS. Né? Tu não consegue, uma pessoa até pode te acompanhar, mas tu precisa querer ir até lá, tu precisa querer parar de beber. A pessoa não pode ir obrigada, nesse caso. Não, resumindo. Nada, a gente não faz nada obrigado. Até, tu sabe, quando precisa de uma internação, tu tem que ter uma ordem judicial, né? Tu tem que fazer todo um processo judicial para tu poder internar uma pessoa de forma compulsória, como a gente diz. Então, obrigado, não existe tratamento, né? Nem tu pode levar e nem existe tratamento. Então, tem que haver, por parte dos familiares, um convencimento
de que aquela pessoa chegou no limite dela, que ela está precisando de ajuda e que lá no CAPS eles podem ajudar, desde que ela não se enquadre em nenhuma emergência, né? Mas que chegou naquele limite assim, eu vou perder a minha família se eu não for buscar um tratamento. Então lá no CAPS, né, tem psiquiatra, tem psicólogos, tem grupos, né? Então tem toda uma estrutura que pode ajudar. E os alcoólicos anônimos, né, que é perfeito também, é um braço direito na ajuda ao combate ao alcoolismo. Inclusive, Lisiane, eu vou aproveitar aqui, porque a gente recebeu uma mensagem, que a produção me alerta aqui, sobre isso. A mensagem é a seguinte: vale lembrar que todas as quartas e sábados temos reuniões do grupo de AA, Colégio Getúlio Vargas, às 20 horas. Então, para quem eventualmente quer saber onde existe em Cachoeira do Sul, pelo menos o endereço, né? A gente tenta preservar aqui as identidades, mas Colégio Getúlio Vargas, 20 horas, 8 horas da noite. Então é importante a gente prestar esse serviço. Agora, Lisiane, uma questão que eu acho que deve ser assim, um drama para quem está nessa luta, né? Eventualmente parou de beber, é lidar com os conflitos, com as dificuldades do dia a dia. Porque a vida não é um mar de rosas para ninguém. E cada um de nós tem, eventualmente, gatilhos, né, compulsões ali, gatilhos que levam a alguma coisa que é aquilo que vai nos aliviar daquelas tensões do dia a dia. Para a pessoa que enfrenta o alcoolismo, por vezes teve ali uma dificuldade no trabalho, teve uma discussão, alguma alteração que gerou, aquilo por vezes pode ser um gatilho para ela buscar novamente a bebida. Como lidar com isso? Exatamente, Daniel. Não existe ex-alcoólatra. Existe alcoólatra em remissão. A pessoa que tem o transtorno do alcoolismo, ela vai ser alcoólatra sempre, independente dos pulos que a vida dela vai dar, ela sempre vai ser um alcoólatra em remissão. Então, ela tem que estar muito bem estruturada emocionalmente, né, junto da sua família, dos seus amigos. Ela tem que se sentir muito segura para ela poder saber lidar com esses gatilhos. Porque se ela estiver fragilizada, o primeiro gatilho que ela aparecer vai ser a primeira garrafa de bebida que ela vai encontrar por aí, né? Então, ela tem que estar muito bem amparada, medicada, né? Hoje o alcoolismo, ele leva à depressão, ele leva à esquizofrenia, leva à ansiedade. Então, a pessoa que tem alcoolismo e que está parando de beber, tem a questão da abstinência, que é muito, muito forte, que muitas vezes as pessoas precisam ficar internadas no hospital para vencer a crise da abstinência. Então, nesses períodos, ela vai ter que ser medicada, né? E essa medicação a nível mental, para que dê a ela um equilíbrio maior, vai ter que continuar no processo dela. Muitas vezes longamente, porque é um processo muito longo. Então, de forma longa, ela vai ter que estar medicada. Ela vai ter que estar participando de terapia ou individual ou em grupos. Ela vai ter que estar participando do AA. Ela vai ter que estar indo numa igreja que também fortalece muito, seja qual for a fé dela, mas ela tem que ir, que fortalece muito a parte espiritual é muito importante, a parte da fé dela, né? Dá muita força. Então, ela precisa se agarrar com toda a rede de suportes para que ela aprenda novamente a lidar com os gatilhos como nós lidamos, né? Com tranquilidade, sabendo resolver problemas pontuais que acontecem no nosso dia a dia, né? Que acontecem muito. Vou precisar te interromper pelo nosso tempo. Nós conversamos aqui com a psicóloga Lisiane Omerich, falando sobre alcoolismo, nesse Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, com respeito às famílias. A gente sabe que é uma luta, né, para muitas pessoas, desejando toda a força a quem está nesse caminho. Lisi, obrigado pela presença com a gente. A Lisiane retorna aqui na quinta-feira, no dia de terapia. Obrigado, Lisiane. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo. Até quinta-feira. Até. Obrigado a você de casa pela companhia. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança, e a gente se encontra amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.